Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, dando continuidade à explicação acerca do Tratado da Verdadeira Devoção e da consagração ali ensinada, queremos hoje falar sobre a utilidade da total consagração, o lugar desta consagração em nossa vida espiritual, como pode nos ajudar no nosso processo de santificação e salvação. Ao falarmos sobre a total consagração, das coisas mais úteis é fazermos as pessoas compreenderem que esta total entrega a Jesus por Maria é uma renovação perfeita dos nossos votos batismais. Ou seja, uma renovação perfeita daqueles votos que nós fizemos quando fomos batizados e assumimos pela boca dos nossos pais e padrinhos. Pela boca dos nossos pais e padrinhos, nós nos comprometemos a renunciar a Satanás, às obras de Satanás, às pompas de Satanás, e também a crer em Deus, a crer em Jesus Cristo, na Santa Igreja, em tudo quanto a Santa Igreja nos ensina acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelos votos batismais, nós nos comprometemos, portanto, a viver o seguimento perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. No batismo, nós fomos consagrados a Deus. Nós fomos consagrados a Deus, fomos feitos propriedade de Deus. Nós fomos feitos uma pertença especial do Senhor. E o nosso grande desafio em nossa caminhada cristã é justamente este, é de conservar a graça de Deus no batismo, que nós recebemos no batismo. Entretanto, a grande parte do nosso povo sequer tem conhecimento, sequer tem ciência de que exista uma graça de Deus. A grande parte das pessoas não tem mais a preocupação com a vida espiritual. E é importante entender que a razão de nós fazermos esta total consagração é uma só. Resumindo, é uma só. É para nos ajudar a alcançar o céu. É para nos ajudar a alcançar a vida eterna. Sendo fiéis aos votos batismais, perseverando na graça de Deus, nós iremos alcançar a vida eterna. E o que é necessário para que uma pessoa chegue ao céu? O que é necessário para que uma pessoa se salve? O que é necessário para que uma pessoa possa alcançar a bem-aventurança eterna? Para que uma pessoa possa ir para o céu, para que uma pessoa possa viver eternamente em comunhão com Deus na eternidade feliz, é necessário que ela, por ocasião da sua morte, esteja unida a Deus. É necessário que ela, então, viva e morra na graça do Senhor, ou seja, na amizade com Deus, na comunhão com Deus. Se as pessoas morrem fora desta amizade com Deus, se morrem fora da comunhão com Deus, se condenam para sempre ao inferno. E é justamente esta a definição de céu, e esta a definição de inferno. Céu é um estado de felicidade eterna, na qual se encontram as pessoas que morreram na graça de Deus, unidos a Deus. E o inferno é um estado de condenação e sofrimento eterno, no qual se encontram as pessoas que morreram fora da graça de Deus, sem a graça de Deus, ou seja, em estado de pecado mortal. A coisa mais importante e fundamental da nossa vida é esta perseverança na comunhão com o Senhor. A graça de Deus, ter ou não ter a graça de Deus, define a nossa salvação ou a nossa condenação. A graça de Deus, nós a recebemos pela primeira vez no santo batismo. Quando nós somos consagrados a Deus, o pecado original é removido e Deus passa a habitar em nós. Isto é a graça de Deus, a presença de Deus em nós. E esta presença de Deus em nós nos santifica, nos torna santos, nos torna dignos de sua majestade. É Deus mesmo em nós que nos torna dignos dele. Por isto, tão importante e fundamental é perseverar na graça do Senhor. Viver o batismo consiste nisto, em perseverar sempre na unidade com Deus nosso Senhor. E o que leva uma pessoa a perder a graça adquirida, dada a nós no santo batismo? O que leva uma pessoa a perder a graça de Deus é o pecado, e o pecado mortal. O pecado mortal é uma desobediência grave à lei de Deus. Um pecado, ele é mortal porque ele nos faz perder a vida da alma, que é o próprio Jesus. Conforme ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se nós, pela nossa própria escolha, rompemos a comunhão com ele, rompemos a amizade com Deus, escolhendo fazer o contrário daquilo que ele determinou, então nós perdemos a vida de nossa alma e entramos em um estado de morte sobrenatural.
O pecado chama-se mortal porque nos leva a sermos, se o cometemos, nos leva a sermos como que defuntos espirituais. O nosso corpo está vivo, andamos, comemos, dormimos, mas a nossa alma estará morta, porque Deus não estará presente nela. O pecado mortal é a maior desgraça, é o maior mal que um ser humano pode fazer enquanto vive neste mundo. Por que é o maior mal? Porque nos leva a perder o maior bem, que é o próprio Deus. A graça de Deus é a presença de Deus em nós. Quando nós cometemos um pecado grave ou mortal, grave e mortal são a mesma coisa, são sinônimos, nós estamos então nos subtraindo da autoridade de Deus. Nós estamos rejeitando a autoridade que Deus tem sobre nós. E, ao mesmo tempo, estamos nos colocando debaixo da autoridade de Satanás, conforme diz a Escritura. É isso que diz a palavra de Deus. A carta escrita por São João, primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, diz justamente isto, que todo aquele que peca é do diabo. Todo aquele que comete o pecado é do demônio. É o que vai dizer a palavra de Deus. É isto que vai dizer. É uma palavra dura, mas real e verdadeira. Por isso, as pessoas que morrem nesta situação de pecado mortal se condenam, porque o demônio toma posse daquilo que é dele. Porque é isto que diz a Escritura. Todo aquele que peca, naturalmente está falando de pecado mortal, todo aquele que peca é do demônio. Então, meus amados irmãos, devemos fazer de tudo para que nós jamais percamos a graça de Deus. Mas e se nós a perdemos por meio de tantos pecados? O que fazer? Porque o pecado leva-nos justamente a esta desolação espiritual, ou seja, a perdermos a amizade com o nosso bem supremo. O pecado mortal leva-nos a perder a graça de Deus e, mais do que isto, leva-nos a sermos réus de condenação. A consequência do pecado mortal é aquilo que de pior pode acontecer com o ser humano depois desta vida, ou seja, a condenação eterna. A consequência do pecado mortal é o inferno. Por isso, nós devemos buscar viver sempre longe de todo pecado. O pecado é mortal quando a pessoa faz algo grave, ou seja, a matéria é grave. Quando a pessoa tem conhecimento daquilo que está fazendo, ou seja, conhecimento de causa, e faz porque quer, ou seja, vontade deliberada. Matéria grave, conhecimento de causa e vontade deliberada. Juntou-se esses três ingredientes, ali está um pecado mortal. Se faltou algum deles, o pecado é venial ou leve, ou seja, é uma ofensa a Deus, mas que não chega a nos fazer perder a amizade com Deus, não chega a nos fazer romper a comunhão com o nosso Senhor. Meus amados irmãos, o pecado mortal é o maior mal que um ser humano pode fazer. Por isso, nós devemos fazer todo o empenho. Exemplos de pecado, todo o empenho para não pecar. Exemplos de pecados mortais mais comuns nos dias de hoje. Então, por exemplo, faltar à missa dominical por preguiça e comodismo é um pecado mortal, é um pecado grave. É isto que vai nos ensinar o catecismo da Igreja Católica. A pessoa que está doente, ou a pessoa que está cuidando de alguém doente, ou que não tem missa em sua cidade porque não tem padre, então não peca, porque aí não é por má vontade, mas por impossibilidade. Mas aqueles que por comodismo ou por simples preguiça faltam à missa dominical, cometem um pecado grave. Também é um pecado mortal, por exemplo, a pessoa ter ódio do seu irmão, desejar mal ao seu próximo, ao seu semelhante. Também isto é um pecado mortal. E isto nos faz perder a amizade com Deus, a graça de Deus. Também são pecados mortais os pecados cometidos contra a castidade. Em maneira geral, os pecados contra a castidade são de matéria grave. Se com conhecimento e se com consentimento, então entra-se em pecado mortal. Por exemplo, viver em adultério, viver junto sem ser casado, prática sexual fora do matrimônio, prostituição, masturbação, pornografia, todos estes são pecados graves que fazem a pessoa que os comete perder a amizade com Deus. Também são pecados graves frequentar falsas doutrinas, espiritismo, macumbaria, enfim, inscrever-se na maçonaria, também inscrever-se ou participar de partidos, de associações que defendem o aborto, que defendem a ideologia de gênero, a legalização das drogas, que são de índole marxista, socialista, comunista. Também isto constitui um pecado grave contra a fé, e faz a pessoa estar fora da comunhão com Deus. Frequentar bares, boates, discoteca, carnavais, etc. Esse tipo de comportamento, assistir coisas imorais, enfim, novelas indecentes, filmes indecentes, tudo isso constitui matéria grave e constitui um pecado grave
por parte daquelas pessoas que voluntariamente o fazem. Então, meus irmãos, o pecado mortal, aqui alguns exemplos de pecados mortais muito comuns, né? Nos fazem perder a amizade com Deus, nos fazem perder a comunhão com Ele e nos fazem merecer o inferno. E se alguém perdeu a graça de Deus, se alguém perdeu a comunhão com Deus, o que pode fazer para recuperar? Se alguma pessoa, então, por sua fraqueza, ou por seu orgulho ou vaidade, entrou, então, em situações ou cometeu pecados graves, se ela quer, então, voltar ao sumo bem, que é Deus, se ela quer voltar, então, à amizade com Cristo, nosso Senhor, ela precisa, em primeiro lugar, determinar-se a renunciar ao pecado, a deixar o pecado. Ela tem que ter arrependimento do mal que praticou. E, então, buscar um sacerdote e fazer uma boa confissão. Quando o sacerdote, então, dá a absolvição, quando a mão do sacerdote desce dizendo, eu te absolvo os seus pecados, ou todos os seus pecados, aquilo então é o gesto de reconciliação, está nos devolvendo de novo ao coração do Pai, está nos reconciliando com Deus. Por isto, o sacramento da confissão ou penitência é mais propriamente chamado sacramento da reconciliação, porque é o meio pelo qual aquelas pessoas que perderam a graça de Deus se reconciliam com Deus e com a igreja, através do arrependimento e da absolvição sacramental. Uma vez, então, recuperada a graça de Deus, pelo arrependimento e pela confissão, nós, então, temos essa determinação, devemos ter essa determinação de perseverar na comunhão com Deus. E a pergunta que se coloca é esta: o que nós devemos fazer, então, para perseverar na amizade com Deus? O que nós devemos fazer para perseverar nesta comunhão com Cristo? Ora, para perseverar na comunhão com Deus, nós devemos buscar obedecer os seus mandamentos. É isto que Jesus diz aos seus apóstolos. Basta ler o que ele diz no Evangelho escrito por São João, no capítulo 15, versículo 14, quando ele, então, conversando com seus discípulos, explica-lhes qual é a condição para se manter a amizade com ele. Ele diz aos seus discípulos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, esta amizade com Deus é condicionada à obediência. No capítulo anterior, no capítulo 14, versículo 15, do mesmo Evangelho escrito por São João, ele vai falar no que consiste o amor a Ele. Ele vai dizer a todos nós que aquele que me ama, vai dizer Jesus, obedece os meus mandamentos. Portanto, a obediência à lei e os mandamentos de Deus são necessários para que nós possamos nos conservar na graça e na comunhão com Deus. É desta forma, portanto, que nós iremos estar preparados para o momento em que Deus nos chamar a juízo. É nisto que consiste aquela grande advertência que Jesus muitas vezes repetiu no Santo Evangelho, quando ele nos exortou dizendo, vigiai, orai, estais sempre preparados, porque não sabeis nem o dia nem a hora que vocês serão chamados ao juízo. O que é estar preparado? O que Jesus quis dizer com isto? Estais sempre preparados. Bom, estar sempre preparado significa exatamente estar sempre na graça de Deus. Aqueles que estão na graça de Deus, em comunhão com Cristo, independentemente do dia ou da hora que morrerem, se salvarão. Porque quem está na amizade com Deus irá se perpetuar este estado de comunhão com Ele na eternidade. Por isso, meus amados irmãos, a nossa vida cristã consiste nisso, na perseverança no amor, na perseverança na comunhão com Deus nosso Senhor, que se dá por meio da obediência, da observância dos mandamentos. É o que vai dizer também a carta que São Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1. São Paulo vai dizer que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isto justamente, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, ou seja, nele, na graça dele, na comunhão com ele. Aqueles que estão na amizade com Deus, independentemente do dia em que morrerem, irão para o céu, mesmo que tenham que passar ainda pela purificação do purgatório. Todas as almas benditas que estão no purgatório se salvaram. Todos os que estão no purgatório morreram na amizade com Deus, embora haja ainda o que purificar, haja ainda o que reparar, as penas dos seus pecados. Mas aqueles que assim morreram na amizade com Deus, jamais provarão a condenação ou o fogo eterno. Ao contrário, aqueles que morrem sem a graça de Deus se condenam e não há chance de recuperação. E este é o grande problema do inferno. O inferno é eterno, ou seja, é para sempre.
e nós não fomos feitos para a condenação, mas para a salvação. Entretanto, depende de uma decisão nossa, depende de uma escolha nossa. Cristo morreu na cruz para que todos pudessem se salvar, mas a graça dele deve ser aplicada particularmente a cada alma. Deve então ser recebida por cada pessoa que faz a adesão de fé a ele, recebida e vivenciada. Por meio, portanto, da obediência aos mandamentos, nós iremos perseverar nesta graça e nessa comunhão com Cristo e merecer a salvação eterna, porque Ele estará em nós. É a presença de Deus em nós que nos santifica, é a presença de Deus em nós que nos torna santos. Aquela exigência da palavra de Deus que diz, sede santos, porque eu sou santo, ela é satisfeita, ela é realizada à medida em que nós perseveramos na graça do Senhor. E onde entra então a utilidade da total consagração? Onde entra a utilidade da total consagração na nossa vida espiritual? Justamente neste ponto. Porque nós, para perseverarmos na graça de Deus, precisamos obedecer os mandamentos. Só que nós temos dificuldade, nós temos essa inclinação ao pecado, nós temos essa inclinação ao mal, nós temos essa inclinação aos vícios. Nós temos dificuldades de obedecer à lei de Deus, de observar os seus mandamentos. E Jesus nos dá o exemplo de como funciona o exercício da maternidade espiritual de Nossa Senhora. Ele mesmo nos mostra qual é a missão e a função de Maria Santíssima junto à nossa alma. É Jesus quem por primeiro nos consagra a Santíssima Virgem. Quando na cruz, o Evangelho escrito por São João, no capítulo 19, versículo 26, ele mesmo entregará toda a igreja aos cuidados de Maria. Ele, do alto da cruz, nas suas últimas palavras, das suas últimas palavras, vai então dizer ao discípulo amado, filho, eis aí a tua mãe. E antes disso, ele dirá, mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. A própria igreja nos explicará que na pessoa de João, todos nós estávamos representados. Portanto, Cristo entrega a igreja inteira aos cuidados de Maria. E com que finalidade? E com que desejo ele entrega toda a igreja aos cuidados de Nossa Senhora? Com que intenção ele faz isso? Com uma única intenção, a da nossa salvação. A intenção de nossa salvação eterna, porque ele veio ao mundo por isso. Não que seja Nossa Senhora a nos salvar. Quem nos salva é Cristo e somente Ele. Mas para que nós possamos nos salvar, é necessário perseverarmos na graça de Deus. E a missão de Nossa Senhora é justamente esta. Ele nos entregou a Maria a fim de que ela nos ensinasse a observar os seus mandamentos, a fim de que ela nos ensinasse a fazer tudo quanto Ele mandou, e assim nós nos mantivéssemos na graça e na comunhão com Ele. As bodas de Caná, no capítulo 2 do Evangelho escrito por São João, capítulo 2, versículos 5 seguintes, como que nos exemplificam, ilustram maravilhosamente como Nossa Senhora exerce esta maternidade espiritual. Ela disse aos servos nas bodas de Caná, fazei tudo o que Ele vos disser, fazei tudo o que Jesus vos disser. Nossa Senhora orienta os servos ao conhecimento e à obediência à vontade de Cristo. É justamente isto que ela faz em nós, quando nós nos consagramos a ela, quando nós nos entregamos voluntariamente a ela por meio deste ato de total entrega. Meus amados irmãos, Nossa Senhora será nossa mãe, independentemente se nós nos consagramos ou não nos consagramos. Só que uma mãe poderá ter mais ou menos liberdade na vida de um filho consoante a liberdade que o próprio filho der. Se nós não nos consagramos, ela continua sendo nossa mãe, mas não terá a mesma liberdade, como quando nós voluntariamente fazemos essa total entrega a ela, aceitando esta autoridade que o próprio Cristo deu a ela sobre nós. Quando uma pessoa se consagra por este método, como ensina São Luís Grignon de Montfort, na verdade o que a pessoa está fazendo é aceitando esta autoridade espiritual que Jesus deu à sua Mãe Santíssima sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, quando fez dela nossa mãe na ordem da graça. Quando a pessoa se consagra, ela está então aceitando esta autoridade e deixando-se conduzir por Maria. E desta forma, ela terá mais liberdade de nos educar na fé, de nos conduzir e de nos ensinar a fazer tudo o que Jesus mandou. E desta forma, nós iremos aprender com Maria, conforme vai dizer a palavra de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 12, nos versículos 16 e 17, fala sobre falando todo o capítulo 12 sobre este embate entre a mulher e o dragão, que é a antiga serpente. Vai nos dizer, lá no versículo 16 e 17, que o inimigo fez guerra à mulher, e não podendo atingi-la, vai fazer guerra ao resto de sua descendência.
porque a descendência da mulher por excelência é Jesus Cristo, nosso Senhor. O resto de sua descendência são os membros do seu corpo místico. E vai dizer ali, no versículo 17, aqueles que observam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Cristo. Aqueles que observam, justamente aqueles que, entregando-se a Maria, deixando-se formar por ela, aprendem com ela a fazer o que Jesus mandou. E é desta forma, meus irmãos, que nós então teremos este grande auxílio para a nossa vida espiritual. Tudo que nós necessitamos para alcançar o céu é perseverar na graça de Deus. Tudo que nós precisamos é, de fato, perseverar no amor a Deus, na observância aos seus mandamentos. E a consagração a Nossa Senhora tem justamente esta função, entregando-nos a ela, dar a ela a liberdade de nos ensinar a amar a Deus, de nos ensinar a sermos verdadeiros discípulos, adoradores de Deus nosso Senhor. Amados irmãos, a total consagração, conforme São Luís Grignon de Montfort escreve no Tratado da Verdadeira Devoção, portanto, ela é de uma grandíssima utilidade espiritual. E também, podemos dizer, na linguagem dos dias de hoje, ela é de uma perene atualidade pastoral. Por quê? Esta exigência que Deus faz a todos nós de sermos santos, esta exigência de vivermos o nosso batismo, ela é perene, ela é sempre atual, ela nunca vai sair de moda. Por isso que a total consagração não é uma moda, mas uma espiritualidade, uma forma de viver a nossa fé, entregando-se a Maria para que com ela se aprenda a fazer o que Jesus mandou fazer. A total consagração, ela é útil para renovar a nossa vida espiritual, ensinando sempre a cumprir aquelas promessas feitas no nosso batismo, através das quais nós renunciamos a Satanás e nos comprometemos a obedecer a Deus. Nossa Senhora, realizando aquela missão que o Pai deu em Gênesis 3,15, quando nós nos consagramos a ela, ela nos ensina a esmagar a cabeça da serpente, e desta forma a rejeitar as suas obras, as suas seduções. A Santíssima Virgem Maria é a mulher do sim a Deus, e é deste modo que ela irá nos formar, ensinando-nos a dizer sim à vontade de Jesus e não às seduções do demônio. Por isto, o inimigo teve tanto ódio do Tratado da Verdadeira Devoção, quando São Luís o escreveu em 1712. E o próprio Deus mostrou este ódio que Satanás tinha daquele pequeno manuscrito e também daquele que era o autor do mesmo. E o demônio queria destruir, embora Deus não tenha permitido a destruição do tratado, Deus permitiu que o demônio escondesse. E o demônio pensou que resolveria o problema. Deixando longe do alcance das pessoas aquele precioso manuscrito. 130 anos ficaram escondidos no Tratado da Verdadeira Devoção. Quando foi reencontrado em 1842 e logo publicado, foi publicado então com este título, porque foi encontrado, como já foi dito, sem as primeiras e as últimas páginas. O nome original do tratado é Preparação para o Reino de Jesus Cristo. E é justamente isso. Jesus reina em nós quando nós vivemos em sua graça. Então, por meio dessa total entrega, nós fazemos com que Jesus reine e seja em nós e seja o nosso Senhor, porque nós nos submetemos à sua vontade, contrariamente àquela escravidão a Satanás, da qual nos fala a Sagrada Escritura, porque todo aquele que peca e de maneira grave passa a pertencer a ele. Se nós queremos, portanto, auxílio para a nossa vida espiritual, mais do que nunca, nós devemos nos consagrar. Se nós queremos ajudar os nossos irmãos realmente a terem este impulso à sua vida espiritual, devemos, com muita solicitude e com grande caridade, apresentar a cada um deles esta via que o próprio Cristo nos indicou, a total consagração. Meus amados irmãos, nós, se queremos de fato que muitas pessoas se salvem, nós podemos abraçar este apostolado e buscar compreender melhor a total consagração, ler mais vezes o Tratado da Verdadeira Devoção, ler o Catecismo da Total Consagração, os outros livros que explicam como o segredo da verdadeira devoção, para que se compreenda melhor no que consiste e como se deve compreender esta via espiritual tão rica, que nos ajuda tanto em nossa caminhada cristã. Se nós, de fato, queremos que os nossos amigos, parentes e aqueles que Deus colocar em nosso caminho possam obter este meio, nós devemos nos preparar para poder apresentar a eles de forma convincente e simples também. Para quem é esta consagração? Quem é que pode se consagrar? Pode se consagrar todas as pessoas que são batizadas e que querem ajuda para viver o seu batismo. É muito importante compreender que a total consagração não é apenas para uma elite de escolhidos, não é apenas para pessoas iluminadas, não é este o propósito da consagração.
Claro que as almas mais elevadas também podem e devem se consagrar. Mas a total consagração tem o propósito de ser, enfim, este manual para o nosso combate espiritual. Tem o propósito de ser este suporte, este auxílio para a nossa vida espiritual que nos ajudará a perseverar na graça de Cristo. A total consagração é para todos os católicos que têm consciência de sua fragilidade, todas as pessoas que têm consciência de sua fraqueza, todas as pessoas que têm consciência de sua limitação e que por isso mesmo sentem a necessidade de ajuda para poder perseverar na fidelidade a Jesus, nosso Senhor. É para estes a total consagração. Portanto, para todos os batizados que querem ajuda para viver a santidade e desta forma alcançarem o céu. Não é apenas para alguns. Nós não podemos pensar que para nós nos consagrarmos é necessário receber um sinal do céu, uma moção espiritual, algum sinal sobrenatural. Nada disso é necessário. Deus já nos fez o chamado à santidade. A maior motivação para nós nos consagrarmos é esta palavra de Deus que diz: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, a consagração é para nos ajudar a sermos santos. E por isso nós nos consagramos. E desta forma devemos apresentar as pessoas, não como um conjunto de regras, não como um peso, não como um fardo, mas como um auxílio para a nossa vida espiritual. Nós devemos, todos nós, reconhecer que todos nós necessitamos de ajuda para podermos realmente conservarmos a fidelidade a Cristo, nosso Senhor. Nós devemos ter a consciência que Nossa Senhora só ajuda. A entrega a ela muito nos auxiliará nesta caminhada e nesta perseverança até alcançarmos o reino dos céus. Portanto, recomendo a todos que procurem conhecer mais e melhor esta grande via espiritual, a fim de que, conforme Jesus mesmo já recomendou, e a Igreja, nas suas mais altas autoridades, já a indulgenciou, aprovou e também recomendou, nós possamos fazer esta consagração e ajudar outros a conhecê-la também, de forma que nós tenhamos este grande suporte e sejamos vencedores neste combate espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.